Eu cumprimento a amada igreja com gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe com uma boa noite a todos, os familiares, aonde você estiver, em casa, no carro, aonde estiver, na faculdade, no lar, aonde estiver, você receba a palavra do Senhor agora, que vai ser lida, e você vai ser abençoado pela palavra do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Vamos abrir a palavra. Hoje será falado sobre o rei Asa, confiança plena no Senhor. O nome dele é Asa, rei Asa. Ele é confiança plena no Senhor. Você confia no Senhor? Você confia plenamente no Senhor? Você crê no Deus Criador dos céus e da terra, no Deus que sofreu e morreu por ti na cruz do Calvário? Então vamos ler em 2 Crônica, capítulo 14, versículo 1 a 7 e a 11, né? O rei Asa, 14, versículo 1, que diz assim: assim Abias dormiu com seus pais, e eles sepultaram na cidade de Davi, e Asa seu filho reinou em seu lugar. Nos seus dias a terra teve paz por 10 anos. Glória a Deus, né? E a Bíblia diz que, olha, a Bíblia fala que a terra teve paz. Quando o rei Asa reinou, ele trouxe paz por 10 anos. E a Bíblia diz que Asa, olha que a Bíblia diz: e Asa fez aquilo que era bom e reto aos olhos do Senhor, porque ele removeu os altares dos deuses estranhos, os lugares altos, e demoliu as imagens e cortou os bosques, e ordenou Judá que buscassem ao Senhor Deus dos céus dos seus pais, e a praticar a lei e o mandamento. Ele também removeu de todas as cidades de Judá e os lugares altos e as imagens, e o reino esteve calmo diante dele. Aí a Bíblia diz aqui: e ele edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra teve descanso, e ele não teve guerra alguma naqueles anos, porque o Senhor lhe dera descanso. Porque, portanto, ele disse a Judá: edifiquemos estas cidades e façamos juntos a elas muros e torres e portões e barras, enquanto a terra ainda está diante de nós, porque temos buscado, né, ao Senhor nosso Deus, busquemos-lo, e deu-nos descanso de todos os lugares. Assim eles edificaram e prosperaram, e Asa tinha um exército de homens que portavam por broquéis e lanças, e Judá 300.000, e de Benjamim que portavam escudos e atiravam com arcos
280.000. E este era homem forte e valente. E a Bíblia diz aqui, versículo 9, de 2 Crônica 14, e Zera, o etíope, saiu contra ele com o seu exército de 1.000.000 e com 300 carruagens, e entrou em Maresa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha em formação no vale de Zerafata, em Maresa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, não é nada para te ajudar, seja com aqueles que não têm nenhum poder, seja com todos eles, ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, porque nós descansamos em Ti, e em Teu nome vamos contra esta multidão. E o Senhor, ó Senhor, Tu és o nosso Deus, não permitas que o homem prevaleça contra Ti. Assim o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. Então, olha, meu amado, o rei Asa, ele tinha confiança em Deus, uma confiança plena, um homem que não temeu, um homem que botou o povo, mudou, tirou as imagens de escultura, a idolatria do antigo rei, e reinou adorando a Deus, botou tudo para adorar a Deus, os mandamentos, pregou a palavra, e o rei foi abençoado, e o Senhor era com ele, e ele ali honrou. Na hora da batalha ele pediu socorro a Deus, né? E nós também devemos confiar no Senhor. Na hora da batalha é aí que Deus quer ver a sua confiança, Deus quer ver o seu agir, Deus quer ver você pregar a palavra, você falar do amor dele, você não temer a morte, não temer nenhum mal, porque Deus é conosco e na batalha ele é vencedor. E a Bíblia diz que o rei Asa, um homem que confiou no Senhor no meio de grandes batalhas, né? Ele edificou, né, a casa do Senhor, né? E honrou a Deus com a sua fé, e Deus honrou ele com sua mão poderosa e abençoou ele. Vamos entrar agora em 1 Reis, capítulo 15, versículo 9. Reis 15, 9. 1 Reis 15, 1 Reis capítulo 15, versículo 9. 15, 9. Que diz assim: e no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, reinou Asa sobre Judá. E 41 anos reinou ele em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Maacá, a filha de Absalão. E Asa fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, como fez Davi, seu pai. E ele retirou os sodomitas da terra e removeu todos os ídolos que os seus pais haviam feito. E também Maacá, sua mãe, ele removeu
posição de rainha para ela e havia feito um ídolo em um bosque. E Asa destruiu seus ídolos e queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os lugares altos, porém, não foram removidos. No entanto, o coração de Asa foi perfeito diante do Senhor todos os seus dias. E ele trouxe para dentro as coisas que o seu pai havia consagrado e as coisas que ele mesmo havia consagrado para a casa do Senhor, prata e ouro e vaso. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. E Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá, para que ele não deixasse que ninguém saísse ou entrasse junto a Asa, rei de Judá, né? Palavra poderosa. Aí diz aqui, ó, então Asa tomou toda a prata e ouro e foram deixados nos tesouros da casa do Senhor, nos tesouros da casa do rei, e os entregou na mão dos seus servos, e o rei Asa os enviou para Ben-Hadad, o filho de Tabrimon, o filho de Quezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: há um pacto entre mim e ti, e entre meu pai e o teu pai. Eis que tenho enviado a ti um presente de prata e ouro. Vem e quebra o teu pacto com Baasa, rei de Israel, para que ele possam partir de mim. Assim, Ben-Hadad atentou ao rei Asa e enviou os capitães do exército, os quais ele tinha contra a cidade de Israel, e feriu em Jom e Dan e Abel Bet Maca e toda aqui Nerete, com toda a terra de Naphtali. E sucedeu, quando Baasa ouviu isto, que ele abandonou e a construção de Ramá, habitou em Tirsa. Então o rei Asa fez uma proclamação por todo o Judá, e ninguém estava isento, e eles removeram as pedras de Ramá e a sua pedreira com a qual Baasa havia edificado, e o rei Asa construiu com elas Gebá de Benjamim e Mispá. E o restante dos atos de Asa, e todo o seu poder, e todo o tipo que ele fez, e a cidade que ele edificou, não estão escritas no livro das crônicas, Senhor, dos reis de Judá. Todavia, no tempo da sua idade, ó Senhor Deus, avançada, ele ficou enfermo com seus pais. E Asa dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai, e
Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Viu? Asa, ele foi um governo, um rei bom, um rei que fez a obra, né? Um rei que respeitou o Senhor. O de antes tinha idolatria, não respeitava Deus. Esse foi um rei abençoado, um rei que honrou, que fez o melhor para Deus, né? Segunda Crônica 14:1-5, né? Segunda Crônica 14:1-5. Naquele tempo, Abias, o filho de Jeroboão, caiu enfermo. E disse Jeroboão à sua esposa: levanta-te, rogo-te e disfarça-te, para que não seja reconhecida como a esposa de Jeroboão. E vai-te a Siló, e eis que ali estará o profeta Aias, o profeta o qual me contou que eu deveria ser rei sobre este povo. E leva contigo 10 pães e bolos e um cântaro de mel, e vai-te a ele, e ele te contará o que sucederá à criança. E a Bíblia diz aqui no versículo 4, diz assim: e a esposa de Jeroboão assim o fez, e se levantou e foi a Siló, e chegou à casa de Aias, porém Aias não conseguiu enxergar, porque os seus olhos estavam exercitados em função da sua idade, né? Escurecidos em função da sua idade. E o Senhor disse a Aias: eis sobre o seu filho, porquanto ele está enfermo. Assim e assim tu dirás a ele, porque ele será por quando ela entrar, que fingirá ser uma outra mulher, né? Ela tentou enganar o profeta Aias, mas não conseguiu, e foi desmascarada, e Deus usou esse profeta para mostrar a Jeroboão, o rei Jeroboão, que Deus ia começar a cobrar. Ia começar a cobrança, porque ele falou assim: entra, mulher de Jeroboão, pode entrar, porque eu tenho duras novas para ti, da parte do Senhor. E teve duras novas. E como foi duras novas, né? Então vamos entrar agora. Segunda Crônica. Vamos lá, Segunda Crônica, capítulo 14:5. Segunda Crônica. Enquanto que eles usarem o berquinho, mais de 150 reais. Diz assim: assim Abias dormiu com os seus pais, e eles o sepultaram na cidade de Davi, e Asa seu filho reinou em seu lugar. Nos seus dias a terra teve paz por 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque ele removeu os altares dos deuses estranhos, os lugares altos, e demoliu as imagens, e cortou os bosques,
e ordenou Judá que buscassem ao Senhor, o Deus dos seus pais, e a praticasse a lei e os mandamentos. E ele também removeu de todas as cidades de Judá os lugares altos e as imagens, e o reino esteve calmo diante dele. O reino de Asa foi um reino calmo, um reino abençoado, porque ele obedeceu os mandamentos e andou na presença do Senhor e tirou todas as imagens de escultura, tudo. Então nós temos também que fazer ser a mesma coisa, né? Obedecer os mandamentos de Deus, né? Clamar ao Senhor, viver em oração, porque a gente não pode pensar que salvo uma vez, salvo para sempre. A gente pode se enganar, As pessoas acham que salvo, já aceitou a Cristo, está salvo, posso ficar, não fazer nada, já estou salvo, ele vai vir me buscar. Não adianta, Deus não vai buscar, vai ter surpresa, porque as pessoas que vão achar que Deus vai vir buscar ela do jeito que ela está, ele vai vir e ela vai ficar do jeito que está. Mas a graça não me basta. Não, mas a graça, mas vê se os apóstolos foram parasitas, vê se os apóstolos ficavam, eu estou esperando Jesus voltar, e não fazia a obra, vê se eles não avançavam, porque eles não foram chamados para parasita, eles foram chamados para buscar a face de Deus, e aí a obra, avante a obra. Eles não foram chamados para se esconder e ter medo da morte, né? Porque eles Deus tinha para ele uma coisa muito superior. Não pensa que hoje mudou, não pensa porque existe a graça que nós não vamos sofrer. Vamos sofrer. A Bíblia fala, né, que vamos sofrer. Não adianta. Mas não. Israel vai pagar o preço, mas a igreja tem que pagar o seu preço. Senão a igreja não vai subir. Né? Não adianta. É Bíblia. Você não vê nenhum apóstolo que teve mordomia, nenhum desses homens de Deus aí não teve mordomia, não. Porque Deus não vai vir buscar parasita, não. Está na Bíblia. Não mostra na Bíblia que Deus busca gente que não faz nada. Que Deus nos chama, Ele chama gente que está dormindo. Gente que vive, minha graça, eu tenho a graça de Deus, Ele vai me buscar, estou esperando Ele voltar para depois subir. Nada, Ele vai se enganar muito, porque Deus não tem compromisso. Deus não tem compromisso com gente assim, não. Aqui, 2 Crônica, capítulo 14, 6 a 15. 2 Crônica 14, 6 a 15. Versículo 6 a 15. Aqui, aí, edificou a cidade fortificada e Judá, porque a terra teve descanso e ele não teve guerra alguma naqueles anos, porque o Senhor lhe dará descanso. Portanto, ele disse a Judá: edifiquemos esta cidade e façamos junto a ela muros e torres e portões e barras, enquanto a terra ainda está diante de nós, porque temos buscado ao Senhor nosso Deus e busquemos, e deu-nos descanso em todos os lados. Assim eles edificaram e prosperaram, e Asa teve um exército de homens que portavam broquéis e lanças, de Judá 300.000, e de Benjamim que portavam escudos e atiravam com arcos 280.000, e eram homens fortes e valentes. E Zera, o etíope, saiu contra ele com o seu exército de 1 milhão, e com
300 carruagens e entrou em Maresa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha em formação no vale de Zefata, em Maresa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse o Senhor: não é nada para ti ajudar seja qual aqueles que não têm nenhum poder, seja com todos eles, ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, porque nós descansamos em Ti e em Teu nome vamos contra esta multidão. E o Senhor, ó Senhor, Tu és o nosso Deus, não permitas que o homem prevaleça contra Ti. Assim o Senhor feriu os etíopes diante de Asa, diante de Judá, e os etíopes fugiram. E Asa e o povo que estava com ele perseguiu até Gera, e os etíopes foram derribados de modo que não conseguiram mais se recuperar, porque eles foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e eles carregaram consigo muitíssimo despojo, e eles foram todas as cidades ao redor de Gera, pois o temor do Senhor lhe sobreveio, e expoliaram todas as cidades, porque nelas havia fartura de despojo, né? O rei Asa foi um homem valente, um homem que Deus abençoou e concedeu vitória, né? Segunda Crônica, né? 15, 1 a 9, Segunda Crônica 15, 1 a 9, olha só o que fala, que palavra poderosa. E o Espírito do Senhor veio sobre Azarias, filho de Obed, e ele saiu para se encontrar com Asa, e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todos, ó Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estiverdes com eles. E se vos buscardes, ele será encontrado, mas vós, ele será encontrado por vós, mas se vos abandonardes, ele vos abandonará. Aí diz a senhora: por um longo período Israel esteve sem o Deus verdadeiro, e sem um sacerdote para ensino, e sem lei, porque quando eles na sua aflição trocavam para o Senhor, Deus de Israel, e buscavam, o achavam. E naquele tempo não havia paz para aquele que saía nem para que entrava. Mas grandes opressões estavam sobre todos os habitantes da terra, né? Foi uma opressão, né? A Bíblia fala, né? E aí a Bíblia diz assim: e a nação contra a nação e cidade contra a cidade lhe destruíram, porque Deus os conturbou com toda a adversidade. Portanto, sede fortes e não fraquejem as vossas mãos, porque a vossa obra será recompensada. E quando Asa ouviu essas palavras e as profecias de Obed, o profeta, ele tomou carruagem e lançou fora os ídolos.
abomináveis de toda a terra de Judá e Benjamim, e das cidades que ele havia conquistado no monte Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor, e ele reuniu todo a Judá e Benjamim com eles, os estrangeiros de Efraim e Manassés, e de Simeão, porque muitos de Israel tinham se aliado com ele. Vendo o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Deus estava com ele porque ele não fazia aliança com pessoas estranhas. E o Asa era um rei que não fazia aliança com pessoas estranhas e sempre buscava o Senhor. Olha o que Deus fala, né? O Espírito do Senhor, vou ler de novo o versículo 1 de 2 Crônica 15. As reformas, o texto diz, as reformas de Asa. Ó, o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. O profeta foi usado para falar com Asa. E ele saiu para se encontrar com Asa e disse: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estardes com ele. E se vos buscardes, ele será encontrado por vós, mas se vós o abandonardes, ele vos abandonará. Se você busca a Deus, tu recebe. Se você não busca, não vai receber nada. E primeiro, ele tem o controle da terra e da humanidade. Não adianta a gente murmurar, não adianta. Não adianta ficar com raiva, porque não adianta. Ele é Deus, ele não é homem. Ele não é um que você manipula, ele não é aquela imagem de escultura que você possa ter em casa. Ele não é. Ele é um Deus forte, um Deus que ele faz o que quer. Se você não obedecer, ele te bota no lugar, na sepultura, como ele fez com vários reis. Botou alguns reis, foram para a sepultura. Saul não quis obedecer, botou Saul na sepultura. Levantou os inimigos e matou Saul na guerra. Acabou. E não teve choro nem vela. E não adianta a gente murmurar e se queixar. E não querer, eu não quero mais buscar Deus. Não adianta. A pancada vai comer no lombo de qualquer maneira e vai ser muito pior. Porque quando Deus decide cobrar, a cobrança vem. Pode vir de uma forma de doença, pode vir em outro tipo de força. Quando Deus quer cobrar, não tem choro. Ele pensa que vai entrar no céu, que pode ter um encontro infeliz do outro lado da vida. Infeliz. Porque muitos, a gente não sabe. Eu não sei o que tem do outro lado, o que eu posso encontrar, com quem eu vou encontrar do outro lado. Mas eu busco a Deus, procuro buscar. Não é como, como no passado, mas eu estou buscando e a gente vai buscar mais ainda. Por quê? Porque sem Deus a gente não é nada. Sem Deus não adianta. O próprio Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Não adianta. Temos que estar com Cristo. O melhor é Cristo. Vamos entrar em 2 Crônica 15, de 10 a 16. Olha o que fala de 10 a 16. Assim eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. E eles ofereceram ao Senhor, ao mesmo tempo do despojo que eles trouxeram, 700.000 e 7.000 ovelhas. E eles entraram em um pacto para buscar ao Senhor Deus, viu? Asa entrou em um pacto para buscar o Senhor Deus dos seus pais, e de todo o seu coração e de toda a sua alma, para que fosse morto
todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus. Olha o que fala aí, para que, olha só, ele fez um pacto, né, ao Senhor Deus, Asa, e um pacto para buscar ao Senhor Deus de seus pais de todo o seu coração, de toda a sua alma, para que fosse morto todo aquele que não buscasse o Senhor Deus de Israel, pequeno ou grande, homem ou mulher. Viu? Ele fez um pacto para que fosse morto, que aquele que não buscasse o Senhor Deus de Israel, né? E olha só, hein? Pequeno, grande, não tem conversa piada. E eles juraram ao Senhor em voz alta, com gritos e com trombetas e com cornetas. E todo o Judá se alegrou diante do juramento, porquanto juraram de todo o seu coração e o buscaram com todos os seus desejos, e ele foi por ele achado, e o Senhor lhe deu descanso ao redor, né? Foi um rei abençoado, um rei de confiança em Deus. Asa, confiança plena no Senhor. Asa, confiança plena no Senhor. Então nós temos que confiar no Senhor. Não adianta. 2 Crônica 16, que diz assim, olha, os últimos anos de Asa, diz assim, no 36º ano do reinado de Asa, Baasã, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramã, para não deixar ninguém sair ou entrar até Asa, o rei de Judá. Então Asa, retirou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou para Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: há um pacto entre mim e ti, como tinha entre o meu pai e o teu pai. Eis que tenho enviado a ti prata e ouro. Vai e quebra o teu pacto com Baasã, rei de Israel, para que ele se retire de mim. E Ben-Hadad apontou ao rei Asa e enviou capitões e os seus exércitos contra a cidade de Israel, e eles feriram Ijon, e Dan, e Abel-Maim, e todas as cidades, armazéns e Naphtali. E sucedeu que Baasã enviou isto, que ele abandonou a construção de Ramã e deixou as suas obras cessar. Então o rei Asa tomou todo o Judá e levaram consigo as pedras de Ramã e a sua madeira, com a qual Baasã estava edificando, e edificou com ela Gebá e Mispá. Só até aqui, até o versículo 6, né? E a Bíblia diz que o rei foi abençoado. A Bíblia fala que o rei foi um rei abençoado, o rei Asa, amigável, gostava de paz, né? E honrou o Senhor, porque se ele não honrar o Senhor ia descer a espada nele. Não pensa que Deus, ele dorme, não. As pessoas pensam que Deus está dormindo, mas não pensa não. Se não honrar Deus, se não buscar Deus, o vento já vem buscando. Se não buscar, então, aí que o couro come. A igreja está passando por horrores, mas
e buscando, porque eu conheço muita gente que busca a Deus muito, 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 clama a Deus muito, se consagra da sua vida, né? E está passando lutas, gente passando necessidade, gente com muita situação difícil, né? As pragas, né, estão na terra, em Apocalipse, né, estão na terra, não há brincadeira, né? O juízo está na terra, o cavalo branco, o anticristo já está na terra, só não se manifestou, que é o cavalo branco de capítulo 6, né? E o amarelo, o vermelho já está na terra, que é guerra, peste, fome, morte, e o amarelo também, todos já estão na terra, e já estão matando, porque muita morte é filho contra pai, é pai contra filho, e as pessoas estão pensando que o evangelho é fácil, salvo uma vez, salvo para sempre, eu aceito a Cristo e já estou salvo, posso ficar assim, está tudo maravilhoso, e não buscar Deus. Faço uma oraçãozinha, tá bom demais, Deus é misericordioso, Ele é graça, e tá tudo bem, mas não pensa não tá tudo bem não, a gente pode se enganar, né? Tem que vigiar, porque senão o preço grande é pagar. E que Deus abençoe a todos, saiba que, né, que o rei Asa foi um rei abençoado, e você seja também um rei abençoado, um rei temente a Deus, né, um servo que se humilhe, que não se ache grande, porque grande é o Senhor. A Bíblia diz que Deus abate o arrogante, né, e exalta os humildes. Que Deus te abençoe e te guarde, dê saúde e força. Não esqueça, eu até esqueci de pedir, deixa seu like, toca no sininho, se inscreva no meu canal e deixa seu comentário se você gostou, o que você achou, e nos dê uma força nesse vídeo. Espalhe os meus vídeos, espalhe os seus conhecidos, seus parentes, sua casa, e vamos orar agora para Deus te abençoe. Feche os seus olhos, inclina as vossas cabeças e vamos clamar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu entrego agora nas tuas mãos as nossas vidas, te louvamos, te exaltamos, te rendemos graças, ó Pai, por grandes coisas que tem feito por nós, porque o Senhor é Deus e não há outro Deus além de Ti. Pai querido, derrama sobre nós, sobre essa família que é onde o Senhor já está vendo, famílias, os lares, as escolas. Derrama, Senhor, aqueles que estão na faculdade, salva, resgata, transforma e derrama a tua unção. Senhor, venha salvar e transformar, renovar e fazer um vaso novo. Pai, eu entrego todos em tuas mãos e eu te agradeço no poderoso nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre, e que a gente possa ser igual o rei Asa, buscar, Senhor, buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, né? Sejamos como o rei, né, que foi temente a Deus, que tirou os ídolos do altar e que botou adoração a Deus, no Deus Criador dos céus e da terra, adorou o Deus da Bíblia, o Deus que é todo poderoso, o Deus que abre porta onde não há porta. Então te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo seja com todos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém. E tenha uma boa noite em Cristo.